trazer mais informações daqui a pouquinho. A gente já está em linha com a Vitória Fernandes, que está ao lado do secretário de Justiça e Segurança. E Justiça e Cidadania e Direitos Humanos, melhor dizendo, que a pasta é separada. Vitória, boa tarde. Boa tarde, Osíris. Eu estou aqui com o secretário na solenidade que lança justamente combate a um dos crimes mais violentos aqui no estado, que é o feminicídio, e que mencionou principalmente as ações que o estado está tomando sobre esse atentado. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Osíris. Um dia muito triste para toda a sociedade gaúcha, mas de fato nós estávamos aqui inaugurando a unidade móvel para atendimento das mulheres vítimas de violência aqui no Palácio da Polícia e mencionei aqui durante a manifestação que o governador Eduardo Leite, imediatamente quando tomou ciência do caso, acionou a todos os secretários de Estado que têm qualquer envolvimento com a pauta e determinou especificamente a secretária Arita Bergman da Saúde e a secretária Raquel Teixeira da Educação que não medissem esforços para enviar para aquela 11ª Coordenadoria Regional da Saúde, que é localizada lá entre Getúlio Vargas e Estação, municípios muito próximos ali, um atendimento especificamente de saúde mental para os familiares e para a comunidade escolar daquela região. Certamente isso atinge a todos nós, quando envolve violência com crianças, nesse caso me parece que era um adolescente com problemas mentais, isso pode gerar algum tipo de manifestações de outros grupos que tenham ideias em tentar fazer a mesma coisa em outros locais. Então eu também já advirto aqui a toda a população que a Secretaria de Segurança Pública, o secretário Sandro Caron, já determinou o aumento das investigações, o aumento das informações que nós temos de controle de redes sociais. Então estamos monitorando todas as redes sociais com a inteligência da Polícia Civil e da Brigada Militar para impedir qualquer iniciativa que possa vir a acontecer no estado do Rio Grande do Sul. Isso não está no nosso radar, nós não temos nenhum caso que tenha sido monitorado nos últimos tempos, mas que a população fique tranquila de que nós estamos aumentando a capacidade de informações, de avaliações de informações de inteligência, tanto na Brigada Militar quanto na Polícia Civil. Secretário Osíris aqui, boa tarde, só pela liturgia, porque é um dia triste para o Rio Grande do Sul, com a morte dessa criança lá. A gente sabe que algumas medidas podem ser adotadas, esse tipo de ataque, se um jovem tem uma psicopatia, isso tem como ser detectado antes, né? Houve uma falha de segurança, no caso, no colégio, que era um colégio menor, mais devassado, numa comunidade pequena, né? Mas essas coisas não lhe parece que tem que ser aprimoradas, principalmente essa questão do acesso ao ambiente escolar? Sim, o que nos pegou de surpresa, porque era uma escola pequena, com poucos alunos, numa comunidade muito pequena, cerca de 5, 6 mil habitantes, o município de Estação, eu conheço a Estação, é do ladinho de Getúlio Vargas, é uns 5, 6 quilômetros de Getúlio Vargas, é muito pequena, uma comunidade muito pacata, muito familiar, um ambiente muito familiar. E, obviamente, a gente ainda não tem uma avaliação completa do caso, mas a gente pode acreditar esse fato absurdo, essa maldade que aconteceu a uma doença mental grave deste adolescente, que inclusive há informações de que estava em tratamento, mas me parece que em algum momento ele surtou, teve um surto psicótico e cometeu esse fato. Como ele está preso, ele certamente passará pelas avaliações do Instituto Geral de Perícias, que determinará o tamanho da psicose em que ele estava no momento dos fatos, ou se ele sabia o que estava fazendo e poderia responder pelos seus atos. Mas certamente alguma falha de segurança da escola pode ter acontecido. Inclusive eu tenho notícias de que foi o próprio porteiro da escola que conseguiu conter o jovem, portanto conseguiu reagir, mas não prevenir para que o fato não acontecesse e acontecesse com aquelas pessoas que são as mais vulneráveis, que são as crianças, porque não conseguem se defender. Sim. Quem é pai sabe disso, quem não é pai conhece a criança e sabe que a criança é completamente indefesa. Por isso ela é a vítima preferencial nesses casos de violências extremas que a gente achava que acontecia só fora do nosso país ou fora do nosso estado, e a gente está vendo acontecer num município do norte do estado gaúcho, um município pequeno, muito pacato, muito familiar, mas infelizmente tendo acontecido no dia de hoje. Secretário Macalossi está aqui, tem uma questão para o senhor também. Secretário, boa tarde, protocolar, né, devido à tragédia aí na escola, mas tem alguns dados interessantes aqui relativos aos ataques, eles têm se tornado mais comuns nas escolas brasileiras. No caso aqui, os dados são do estudo Ataques de Violência Extrema em Escolas no Brasil, publicado em 2025, aliás. O senhor falou aí sobre o fato da cidade ser pacata.
No caso, esse estudo mostra que 81% dos casos ocorrem em escolas de nível socioeconômico médio para alto. E, portanto, isso me parece desvinculado das questões macro de segurança públicas. E daí requer, obviamente, uma atenção diferenciada. O que tem se feito nessa seara no Rio Grande do Sul, secretário? Se é que o senhor pode responder sobre isso. Sim, Macalossi. Nas interlocuções que a gente tem com as diversas secretarias de Estado, eu sempre absorvo essas notícias que são importantes e boas de divulgar para a população. A Secretaria da Educação tem fortes iniciativas que envolvem todas essas áreas. Não envolvem especificamente o fato ocorrido hoje, que é uma violência extrema, mas envolvem diálogos, discussões, conversas com os alunos acerca de racismo, acerca de transfobia, acerca da violência contra a mulher, acerca da violência específica com jovens e adolescentes. Me parece que o aumento da vigilância dos pais com os seus filhos é uma necessidade mundial. Nós precisamos saber o que os jovens, o que as crianças, o que os adolescentes andam falando em redes sociais, em grupos de WhatsApp, em conversas que eles têm privadas. Isso precisa ser monitorado, porque esse é um ambiente em que a gente monitora o aumento das violências, que são praticadas tanto verbalmente quanto psicologicamente e chegam aos casos extremos das violências físicas, que é o caso que aconteceu hoje. Não sei se esse é o caso desse adolescente, eu não estou falando porque eu não conheço o caso especificamente. Sim. Eu sei que é um adolescente que estava em tratamento psicológico, psiquiátrico, mas esse aumento do monitoramento do que os jovens e adolescentes andam fazendo nas redes sociais é urgente para uma população mundial. Não lhe parece também, porque hoje tem tecnologia acessível e não é cara, secretário, que a tecnologia de reconhecimento facial é colocada em tudo que é lugar, até em campo de futebol hoje, que essas escolas têm que ter uma tecnologia que justamente blinde a área dos professores, dos alunos, né, para que não entre ninguém que não seja da comunidade escolar, ou que tenha passado, mas não tenha autorização, ou que não entre com uma arma branca, no caso da faca, não é? Sim, e certamente nós teremos aqui um aumento dessas seguranças em todas as escolas, privadas e públicas no estado do Rio Grande do Sul, certamente ato contínuo ao fato que aconteceu hoje, porque é necessário que nós tenhamos uma proteção um pouco maior, porque quando acontece um caso como esse, certamente abrem alertas para outras pessoas que tenham más intenções na cabeça. Mas isso tudo é monitorado com uma certa medida da extensão que a Polícia Civil tem, que a Brigada Militar tem, que a Secretaria de Segurança Pública tem, mas é bom que os pais tenham vigilância sobre o que os seus filhos andam falando em rede social. Acho que é muito importante esse recado para toda a população gaúcha. Sim, secretário, me parece que conjuntamente a isso, centros de atendimento psicológico precisam ser distribuídos para que alunos, outro dado desse mesmo estudo que eu mencionei aqui, 78% dos autores são menores de idade, têm menos de 18 anos, portanto nós estamos falando muitas vezes dos próprios frequentadores das escolas, ou que já estiveram nas escolas ou que estão nas escolas, que são, de certa forma, impactados por um contexto social bastante perigoso, para dizer o mínimo. E me parece que nessa seara o Estado tem que estar presente, com atendimento e uma regularidade de atenção para entender a psique dos alunos e o estado da saúde mental. Sim, com certeza, concordo absolutamente com essa colocação tua, Macalossi. Inclusive, eu faço aqui uma outra menção a um projeto que é novo, que eu conheci há pouco tempo na Polícia Civil, que se chama Libertar, onde os policiais, agentes da Polícia Civil, vão até as escolas e fazem uma palestra sobre violência sexual. Uhum. E na sequência é estarrecedor este número, mas 100% das escolas onde houve esse programa, houve crianças que chamaram esses policiais em salas reservadas e mencionaram que eles sofrido. Um programa muito bacana, depois da palestra tem uma sala reservada, anônima, onde a criança pode ir lá e conversar e revelar alguma coisa, né?
Em 100% das escolas houve crianças que relataram terem sofrido abusos sexuais na infância. E isso gera traumas na cabeça dessas crianças que acabam explodindo lá na frente em alguma condição psíquica que inclusive pode redundar em violências. Então, essa prevenção é urgente. Nós precisamos cuidar melhor das nossas crianças para termos uma sociedade futuramente melhor. Tá certo. Secretário de Justiça, Cidadania, Direitos Humanos, Fabrício Peruquim, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Um bom evento aí e até um próximo contato, secretário. Sempre à disposição aqui. Forte abraço. Um abraço. Forte abraço. Bom trabalho aí, tá? Não sei se a Vitória está me escutando ainda. Tem alguma coisa, alguma colocação a fazer? Acho que depois ela volta aí. Sim, Osiris.